Pessoal, continuando aqui então o nosso próximo tema, a gente vai continuar com as equações, só que agora são equações de segundo grau. E aí eu falei para vocês que a equação de segundo grau é porque ela vai ter o quadrado no x, né? Então a gente sempre dá o nome da equação ou da função mais para frente pela operação que a gente faz no x, né? Então se a gente eleva o x ao quadrado é uma equação de segundo grau. Se a gente só faz operação aritmética, é uma equação de primeiro grau, ou seja, está multiplicando, subtraindo, dividindo ou multiplicando. E se a gente fizer exponencial, logaritmo, esse nome é sempre dado pela operação que a gente faz no x, certo? Bom, então o exemplo aqui de uma equação de segundo grau é essa aqui, x ao quadrado é igual a 4, tá? Então, vejam, é uma equação porque tem um símbolo de igualdade, e é uma equação de segundo grau porque aquilo que eu não conheço, né, o x, a minha incógnita, está elevado ao quadrado, tá? Lembrando sempre o seguinte, o que significa esse quadrado, né? É o x vezes o x, é o número vezes ele mesmo, né? O que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? 3 ao quadrado significa 3 vezes 3, que dá 9. Então, quando a gente fala em x ao quadrado, estou falando em x vezes x, tá? Como é que vocês aprenderam a resolver esse tipo de equação? Na mesma ideia da equação de primeiro grau, a gente precisa deixar o x sozinho para resolver uma equação, né? E deixar o x sozinho significa mandar todos os números que estão na esquerda para a direita. E aí eu mostrei para vocês que a gente trabalha em pares de operação, né? Se do lado esquerdo a gente tem uma soma, a gente manda para o outro lado uma subtração. Se a gente tem do lado esquerdo uma subtração, a gente manda para o outro lado uma soma. E se a gente tem multiplicação e divisão, a gente manda o outro para o outro lado, tá? Aqui agora a gente não tem nenhum desses, a gente tem uma potência, né? Esse quadrado aí a gente chama de potência, né? Que é o número vezes ele mesmo, né? Aqui no caso, a incógnita vezes ela mesma, tá? Então a gente manda para o outro lado como uma raiz quadrada. Então a raiz quadrada significa operação contrária ao quadrado. Veja bem, o quadrado ou raiz é sempre dependendo do sentido que eu leio a pergunta. Se eu falo para vocês que 2 ao quadrado é igual a 4, tá? Se eu fizer a pergunta contrária, eu vou falar assim, qual que é o número que elevado ele mesmo dá 4, né? Ou seja, eu estou lendo o número, estou lendo a equação no outro sentido, né? Da direita para a esquerda. Então, se a gente perguntar qual que é o número que ao quadrado dá 4, eu vou chegar na resposta de 2, né? Então é isso que a gente está tentando resolver aqui. Então, por isso que raiz quadrada e quadrado são operações inversas, né? Porque eles respondem a mesma pergunta, só que quando eu estou perguntando em sentido contrário, tá? Bom, então se eu mando o quadrado para o outro lado como raiz, né? Raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, porque 2 vezes 2 dá 4, né? Lembre-se, a pergunta que a raiz responde, a resposta da pergunta raiz é sobre o número que multiplicado por ele mesmo dá o número que está ali dentro, né? Então quando eu pergunto raiz de 4, eu quero saber qual que é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o 4. A gente sabe que é 2, né? E assim, eu falei para vocês há um tempo, umas aulas para trás, que a única conta que a gente faz de verdade é soma, né? Aqui na matemática. Então assim, eu sei que a raiz de 4 é 2 porque a gente memorizou, certo? A gente pode, obviamente, descobrir na hora e começar a fazer teste, né? Então, com os números baixos, eu consigo. Qual que é a raiz de 25? Ah, 5 vezes 5 dá 25, porque se eu for testando, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5 dá 25, né? Mas se a gente perguntar um número alto, a gente não vai saber, tá? A gente pode, às vezes, até chutar. Mas saber não vai, né? Qual que é a raiz de 2000, né? A gente precisa pensar um pouquinho para isso, certo? Bom, e mesmo assim não vai chegar numa resposta exata, né? Aí reparem que tem um mais ou menos aqui, tem um símbolo de mais ou menos aqui, né? Esse símbolo de mais ou menos aqui significa que a resposta dessa equação pode ser tanto positiva quanto negativa, tá? E só um detalhe, raiz de 4 só tem um único valor, que é 2, né? Raízes pra gente aqui só tem um número de número real, certo? Mas a gente está colocando aqui mais ou menos 2 como uma solução da equação. Por quê? Porque o 2 ao quadrado ele pode ser tanto 4, o 2 ao quadrado é 4, assim como menos 2 é 4.
menos 2, desculpa, o 2 ao quadrado é 4, assim como menos 2 ao quadrado é 4. Porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Lembre-se, menos vezes menos dá mais. Tá? Então, um número vezes ele mesmo sempre vai ser positivo. Tá? Isso é uma coisa para vocês lembrarem. Todo número ao quadrado, o resultado sempre vai ser positivo. Porque como o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, se o número é positivo, positivo vezes positivo é positivo. Se o número é negativo, negativo vezes negativo vai dar positivo. A única forma de um número ser, de uma multiplicação ser negativa, é se os números tiverem sinal trocado, né? Então, como o número quadrado é sempre ele vezes ele mesmo, o resultado é sempre positivo, tá? Então, a solução dessa equação é mais ou menos porque ela pode ser 2 ou menos 2. Se eu colocar ali nessa primeira equação o menos 2 aqui no lugar do x, vai dar certo, porque menos 2 ao quadrado dá 4, certo? Bom, agora, beleza, pela definição a gente já entende bem, né? Vamos entender um pouquinho melhor porque a raiz... Por que eu aplico raiz aqui? O que significa isso? E olha só, eu falei para vocês que a gente fazia a operação inversa, né? Então a gente viu que se eu pego o 2 e divido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, né? Então 2x dividido por 2 dá 1, dá 1x, né? Então isso é a operação inversa porque eu deixo o x sozinho. Então como é que eu faço para deixar esse x sozinho aqui? Eu preciso eliminar esse quadrado. Bom, a maneira que a gente tem de eliminar o quadrado é elevar os dois lados a meio, tá? Então eu estou fazendo uma potência de números dos dois lados. Eu estou elevando os dois lados a meio. Então na esquerda eu já tenho uma potência. Então fica uma potência que é x ao quadrado, né? X ao quadrado é uma potência, né? Elevada a outra potência. Agora o que significa, né? Esquisito esse elevado a meio, né? O que significa esse elevado ao número que não é inteiro, né? Porque elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Elevado ao cubo é ele vezes ele de novo, 3 vezes. Elevado à quarta significa ele vezes ele vezes ele vezes ele, né? Lembre-se, tem qualquer potência, né? Um quadrado, cubo, quarta, quinta, assim como tem qualquer raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, tá? Bom, se a gente lembrar, tem uma propriedade que quando a gente aprende potência, e isso não se preocupa que a gente vai ver de novo quando a gente vê sobre funções exponenciais, porque as funções exponenciais elas dependem de potências, né? A gente revê as propriedades de potência. Mas aqui eu já vou falar uma que vocês já devem ter visto, que é o seguinte: quando a gente tem uma potência dentro de outra potência, é a mesma coisa que a gente multiplicar as duas potências. Eu mantenho a base e multiplico as duas potências. Então fica A elevado a B vezes C, tá? Bom, então olha só, eu falei aqui que o meio vai ser a solução aqui, a maneira que eu tenho de resolver essa equação, para deixar o x sozinho. Por quê? Porque 2 vezes meio é ele mesmo, né? É 1, né? Não é ele mesmo, desculpa. 2 vezes meio dá 1, né? 2 vezes meio é a mesma coisa que 2 dividido por 2, certo? Porque 2 vezes meio fica 2, né? 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2, que dá 1. Então, quando eu faço os dois lados elevado a meio e faço a multiplicação, então 2 vezes meio dá 1, então o que sobra na esquerda? Sobra o x. E na direita vai sobrar o 4 elevado a meio, ou mais ou menos aqui, pela definição. E esse 4 elevado a meio é o que a gente chama de raiz quadrada. Então a gente vai ver mais para frente, novamente, que a gente tem essas potências que são com números que não são inteiros, são números quebrados, são números racionais, né? Vocês lembram o que são números racionais, né? Em matemática, razão é divisão, né? Então os números racionais são os números que são representados pela divisão entre dois números, né? E todo número é representado pela divisão de dois números, né? Todos os números que a gente estudou inteiro, positivo, negativo, são números que também podem ser representados pela divisão se a gente dividir por 1, né? Mas meio, um terço, um quarto, não, né? Então, a gente pode fazer potências com esses números, representados como uma divisão entre dois números, tá? Só que o que isso significa pra gente? Significa raiz, então é a pergunta inversa, né? Então aqui, se eu faço 4 ao quadrado, eu vou fazer 4 vezes 4. 4 elevado a meio é o número que vezes ele mesmo dá o 4, entendeu? Então a pergunta fica invertida, certo? E isso daqui é o que a gente chama de raiz,
tá? E aí lembrando sempre que quando as potências são pares, no caso aqui, né, a pergunta original era x ao quadrado, sempre que tiver uma potência par na pergunta, a resposta vai ter que ter um mais ou menos, porque o número negativo vezes o número negativo dá um número positivo, tá? Então, sempre vai aparecer pra gente esse mais ou menos. Então, a solução de x ao quadrado é igual a 4, da x igual a mais ou menos 2, né? Porque a gente aplica a raiz quadrada. A gente manda o quadrado para o outro lado como raiz e precisa aparecer o mais ou menos porque é par. Se for ímpar, não aparece mais ou menos, tá? X ao cubo igual a 8, a resposta é 2 só, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Eu não posso colocar menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8, então não é resposta. Certo? Bom, um outro exemplo aqui de uma equação de segundo grau. Agora eu fiz uma soma na esquerda, né? Não tem só o x ao quadrado, tem x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 é igual a 10. E aqui fica muito parecido com a aula anterior. Mando 1 para o outro lado e depois a gente manda o quadrado. Então as operações que estão sendo feitas de multiplicação, divisão ou potência são as últimas que mudam de lado, tá? Então primeiro mando 1, x ao quadrado é igual a 10 menos 1 que dá 9. E agora sim mando o quadrado. Mando o quadrado como raiz e como é quadrado, né, é número par, na potência, a gente precisa colocar um mais ou menos. Então fica x igual a mais ou menos raiz de 9, x igual a mais ou menos 3, certo? Se a gente jogar, voltar aqui na equação original e fizer a conta com os dois números, vai dar 10, tá? 3 ao quadrado dá 9 mais 1 dá 10, e menos 3 ao quadrado também dá 9, mais 1 dá 10, certo? Bom, agora eu acrescentei uma soma dentro do quadrado. Então agora não é x ao quadrado, agora é x mais 1 ao quadrado, tá? Primeira coisa, a gente vai resolver da mesma maneira que a gente resolveu nas equações de primeiro grau. A gente trata o parênteses como uma coisa só, tá? E aí depois a gente tira o quadrado, certo? E depois, por último, a gente resolve aquilo que está dentro do parênteses, tá? Então olha só, o mais 5 está para fora do parênteses, então eu vou mandar ele para o outro lado. Então x mais 1 ao quadrado é igual a 30 menos 5, que dá 25. Agora sim eu posso tirar o quadrado, tá? Do parênteses. Então vai ficar x mais 1, né? Só sobrou o que estava dentro do parênteses, igual a mais ou menos, né? Porque é número de potência par, então fica mais ou menos, e o quadrado vai para o outro lado como raiz de 25. Então x mais 1 é igual a mais ou menos 5. Então olha só, a gente vai ter duas soluções aqui, né? Como a gente já teve no x ao quadrado igual a 4 mais ou menos 2, eram duas soluções, né? Sempre que a gente tem equação de segundo grau, a gente tem duas soluções. Agora, eu vou resolver o parênteses, né? Então, o que sobrou do parênteses, que é o x mais 1, certo? Agora eu vou resolver isso. Então, eu vou mandar o 1 para o outro lado e deixar o x sozinho. Então, vai ficar x igual a menos 1 mais ou menos 5. Então, eu vou fazer essa conta do menos 1 com 5 duas vezes, uma somando e outra subtraindo. Então, olha só. A primeira, aqui não tem ordem, né? Eu posso fazer o mais ou menos, tanto faz. Uma eu vou fazer com o menos e outra eu vou fazer com o mais. Então, menos 1 menos 5 dá menos 6. E menos 1 mais 5 dá 4. Os dois números são soluções dessa equação aqui, certo? Se a gente jogar aqui nelas e a gente testar, a gente vai ver que vai dar certo. Então, olha só. Se eu jogar o 4 aqui, vou começar pela segunda primeiro. Ó. 4. 4 mais 1 dá 5. 5 ao quadrado significa 5 vezes 5 dá 25. Mais 5 dá 30, então tá certo. E se eu jogar o menos 6, vai dar menos 6 mais 1, né? Menos 6 mais 1 dá menos 5, lembre-se. Ficou na dúvida de fazer a conta, inverte os números. 6 menos 1 dá 5, né? Então fica ao contrário, o resultado é o contrário também. Então é menos 5 ao quadrado. Lembre-se que menos 5 ao quadrado vai dar 25, né? Porque menos 5 vezes menos 5 tem que dar um número positivo. E o resultado é 5 vezes 5, né? O valor numérico é 25, né? 25 mais 5 dá 30, então está correto. Certo? Bom, isso daqui, com esse mais ou menos, nesse formato, deve ter lembrado vocês alguma coisa. Vocês devem ter lembrado de alguma coisa. E o que provavelmente lembrou vocês foi Bhaskara. E vocês estão lembrando que a gente resolvia a equação de segundo grau a partir ali, provavelmente do 9º ano, depois do ensino médio também, usando Bhaskara. Bhaskara não é a única forma de resolver. Na verdade, a gente só resolve equação de segundo grau com Bhaskara numa única situação, tá?
E mesmo assim, às vezes não precisa resolver dessa forma, né? Mas quando a gente tem as outras equações igual ao x ao quadrado igual a 4, que foi o primeiro exemplo, o x ao quadrado igual a 4, se eu quisesse ter resolvido por Bhaskara, eu poderia ter resolvido, tá? Mas não precisa, certo? Bom, então olha só, a gente fez ali x mais 1 ao quadrado e mais 5 igual a 30. Eu vou expandir esse parênteses aqui. O que significa expandir? Eu vou o que vocês chamariam de resolver, né? Eu não chamo de resolver, que para mim resolver significa encontrar uma solução, né? Eu vou expandir esse parênteses. O que é um número ao quadrado? Lembre-se, é o número vezes ele mesmo, né? Então x mais 1, tá tudo isso ao quadrado, significa x mais 1 vezes x mais 1, tá? Se vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão chegar nesse resultado. X ao quadrado mais 2x mais 1, tá? Que é a multiplicação, né? X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x, 1 vezes x dá x, né? Então por isso que fica x mais x dá 2x, e 1 vezes 1 dá 1 também. Então se vocês fizerem essa conta, né? X mais 1 vezes x mais 1, e aplicar a propriedade distributiva, né? O chuveirinho, vocês vão chegar nisso. Isso daqui é um produto notável, que vocês já viram em colégio. Esse produto notável geralmente ele é apresentado assim, né? Como a mais b ao quadrado. A gente pode fazer a multiplicação desses dois parênteses, né, a mais b vezes a mais b, e a gente vai chegar nesse resultado que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Então só lembrando que isso daqui é um produto notável, é um produto porque é multiplicação, né? Tá? E ele é notável porque é uma multiplicação que, como ela se repete algumas vezes, a gente transforma ela numa fórmula, né, para facilitar, certo? Bom, o nosso problema era esse daqui, que eu apresentei no slide anterior. X mais 1 ao quadrado mais 5 igual a 30. Vamos então usar essa expansão aqui, ó, do produto notável. X mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Ó, só aplicando a fórmula aqui, ó, a e b é o x e 1, tá? Então fica o a ao quadrado é o primeiro ao quadrado, ó, x ao quadrado, tá? Que é isso daqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o x vezes 1. 2 vezes x dá 2x, vezes 1 dá 2x. Então por isso que aqui é 2x. E o segundo ao quadrado, b ao quadrado. Então o segundo é 1, 1 ao quadrado dá 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1, certo? Então eu vou trocar esse parênteses pela forma expandida dele. Então ficou x ao quadrado mais 2x mais 1. E o resto aqui, né? O mais 5 mais 30 era o que já... Mais 5 igual a 30 era o que já estava. Tá? Somando 1 com 5, que está aqui na esquerda, dá 6. Ó. Somando 1 com 5 dá 6. E se eu trouxer o 30 para a esquerda, dá 6 menos 30 dá menos 24. Muitas vezes no ensino do colégio, no nono ano e depois no segundo grau, que vocês veriam seria uma equação de segundo grau apresentada nesse formato, né? X ao quadrado mais 2x menos 24, e aí a gente usa Bhaskara. Então é nesses casos que a gente usa Bhaskara aqui, ó. Então, primeira coisa, tem como eu transformar uma equação que é apresentada nesse formato aqui para uma equação apresentada nesse formato e não usar a Bhaskara? Tem, certo? Tem um método que chama completar quadrado, tá? A gente pode ver depois, tá? Então eu não preciso usar Bhaskara nunca, se eu não quiser. Então se eu voltar uma equação que for apresentada desse jeito para esse formato aqui de cima, eu não preciso usar a Bhaskara, tá? Mas não tem problema nenhum usar a Bhaskara, a gente pode usar, certo? Então, ó, a equação do segundo grau genérica, ela vai ter esses três termos. Como ela tem essa multiplicação aqui, né, que é o 2ab aqui, esse termo do meio, ela vai aparecer um termo que está ao quadrado, em que o x está ao quadrado, um termo em que o x está sem ser ao quadrado, e o número que está sozinho, certo? Então, a equação do segundo grau genérica é essa daqui. E reparem uma coisa, a equação do segundo grau genérica, ela sempre é igual a zero. Então, fazer Bhaskara significa encontrar a solução para uma equação de segundo grau quando ela é igual a zero. É o único caso que a gente faz, quando ela é igual a zero. É o que a gente chama das raízes dessa equação. São os dois valores de x em que essa função tem y igual a zero. Tá? Isso quando a gente for ver função vai ficar mais claro. Tá? Então quando a gente
resolve Bhaskara, a gente tem que ter do outro lado 0, tá? Se tiver um número aqui na direita que for diferente de 0, o que você faz? Você manda ele para esquerda, ok? Bom, como é que a gente resolvia isso daqui, né? O que significa resolver Bhaskara? Resolver a equação de segundo grau, lembre-se, como outra coisa qualquer, significa encontrar os valores de x, tá? E aí a gente é apresentado com uma fórmula, né? Então quando a gente encontra uma equação de segundo grau, para a gente resolver ela, a gente usa uma fórmula pronta, tá? Porque alguém fez essa demonstração e colocou pra gente, certo? Então, esse x aqui vão ter dois valores para ele. Por que dois valores? Porque vai aparecer um mais ou menos aqui, ó. Esse mais ou menos é o que a gente fez na conta anterior. É porque em algum momento teve um quadrado, esse quadrado foi para o outro lado como um mais ou menos raiz, certo? E aí eu vou fazer essa conta uma hora com mais, outra hora com menos, por isso eu vou ter dois valores de solução para essa equação. Tá? O que é A, B e C? A, B e C são números. A é o número que multiplica o x ao quadrado, B é o número que multiplica o x e C é o número que está sozinho. Tá? Se eu voltar aqui para o slide anterior, ó, eu tenho essa equação aqui de baixo, que está marcada aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 24. Quem que é o A? A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Se não tem ninguém é porque é 1, né? Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, A seria 1, certo? O B é o 2 e o C é o número que está sozinho, que é o menos 24. Tá? E aí eu preciso levar o sinal, porque como o formato genérico é tudo positivo, né? É x ao quadrado mais bx mais c, se aparece um negativo eu preciso colocar. Então o A aqui nesse caso seria 1, o B 2 e o C menos 24. Tá? Mas aí vocês vão falar assim, vocês já estão um pouco mais adiantados, né? Já terminaram o ensino médio. E provavelmente vocês não viram isso daqui no ensino médio. Mas professor, da onde que aparece essa fórmula, né? Como que eu deduzo Bhaskara, tá? Então aqui eu não vou perder muito tempo com isso, porque ao mesmo tempo que eu imagino que vocês façam esses questionamentos, eu sei que geralmente vocês não têm muita paciência para aguardar a explicação inteira, né? Então se vocês quiserem depois a explicação com mais cuidado, vocês me perguntam, né? A gente vai ter os atendimentos, vocês podem me perguntar nos atendimentos, certo? Ou então, obviamente, vocês sempre podem recorrer à internet aí, que tem muito vídeo sobre isso no YouTube. Mas olha só, a equação genérica é essa daqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Primeira coisa, manda o c para o outro lado. Então o c foi para o outro lado com menos c, ok? Na segunda linha aqui eu só mandei o c para o outro lado. Por que eu fiz isso? Porque daí eu deixo o x, os dois termos que estão na esquerda tem x, tá? E aí, o próximo passo aqui agora eu vou dividir todo mundo por a, tá? Quem que é o a? Lembrando que o a é o número que está multiplicando x ao quadrado, né? Então eu vou dividir os três termos por a, eu posso fazer isso? Se eu dividir todo mundo por a, eu mantenho a igualdade. Então quando eu fizer no primeiro a dividido por a dá 1. Então fica aqui, ó, só x ao quadrado. No segundo vai ficar b dividido por a, né? Isso daqui, b dividido por a vezes x ou bx sobre a é a mesma coisa, né? E aqui vai ficar menos c sobre a. Tá? Então é só dividir por a os dois lados. Tá? E aqui a gente vai fazer aqui agora um negócio que é o que eu falei para vocês lá, que chama completar quadrado, que é ver essa soma aqui, ó, x ao quadrado mais bx sobre a, como sendo uma soma dentro de um quadrado. Tá? E aí fica nesse formato. Eu não vou explicar muito por que é isso agora, mas reparem que esse número que estava aqui em cima, o b sobre a, vira metade, fica b sobre 2a. Tá? E se a gente fizer a expansão disso, lembre-se, é o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, fazendo duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar justamente isso daqui. Por isso que ele é metade. Só que qual que é o problema? Aparece um número que não existia antes, que é o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, que é esse número aqui ao quadrado. Esse número não existia antes. Por isso que a gente faz, a gente manda ele para o outro lado, tá? Então eu preciso jogar ele também para o outro lado, porque senão
eu vou mudar a expressão. Então, como a expressão original era só x ao quadrado mais b ax, quando eu expando esse parênteses aqui, né, ele vai aparecer o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, que é o quadrado disso aqui tudo. Eu preciso somar aqui desse lado também um b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, porque senão eu mudei a igualdade. Então, essa terceira linha e a quarta linha são iguais. Essas duas linhas são iguais. Tá? Eu só estou colocando elas no formato diferente. Por que eu fiz isso? Porque agora na esquerda eu tenho um parênteses que está ao quadrado. E aí eu posso mandar o quadrado para o outro lado. Então, mandando o quadrado para o outro lado, vai ficar mais ou menos raiz de cima e raiz de baixo. Só que a raiz de baixo é o número exato, né? Raiz de 4a ao quadrado, raiz de 4 dá 2 e raiz de a ao quadrado dá a. Tá? O de cima fica raiz de b ao quadrado menos 4ac, que era o que a gente chama, né, de delta. Isso daqui, tudo que está dentro dessa raiz é o que a gente chama de delta. Pronto. Mandando esse 2 aqui para o outro lado, na esquerda só sobrou o que estava dentro do parênteses, que é x mais b sobre 2a, e agora a gente manda para o outro lado. Então ficou x, o que estava aqui antes, menos b sobre 2a, que é a mesma coisa que está aqui na última linha, né? Menos b mais ou menos essa raiz sobre 2a, né? Porque, afinal de contas, esses dois termos aqui têm o denominador igual, então bastava fazer a operação em cima. E isso daqui é a formulazinha de Bhaskara, tá? Então passei aqui rápido, eu sei que é difícil de entender por quê, principalmente essa passagem aqui de completar quadrado, né? Que é falar que essa terceira linha é igual à quarta linha, mas é daqui que vem Bhaskara, certo? Depois, se alguém tiver curiosidade, me perguntem, que eu mostro com mais cuidado para vocês. Vamos fazer uma aplicação aqui então de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. Lembrando que o que significa resolver uma equação de segundo grau significa encontrar os valores de x que fazem com que essa igualdade seja verdadeira, tá? Então a gente vai fazer a aplicação de Bhaskara aqui. Então eu tenho uma equação de segundo grau que está nesse formato, né? Tem o termo ao quadrado, tem o x ao quadrado, tem o x e tem o número que está sozinho, tá? Então quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c, né? O a é o número que multiplica o x ao quadrado. Então, ó, quem que é o número que multiplica o x ao quadrado? Se não tem ninguém ali, é 1. O b é o número que multiplica o x. Quem que está multiplicando o x ali em cima? É o menos 3. Então, b igual a menos 3. E o c é o número que está sozinho. Quem que é o c? É menos 54. Então, a igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a menos 54. A partir do momento que eu identifiquei a, b e c, certo? Na verdade, a gente fez várias coisas aqui, né? A primeira coisa é, quando eu vejo uma equação nesse formato, eu identifico que é uma equação, certo? Eu identifico uma equação de segundo grau, porque tem o x elevado ao quadrado. Se tiver o x ao quadrado, já é uma equação de segundo grau, tá? Eu observei que aqui na direita tem o zero, ok? E depois vocês vão entender que a gente aplica Bhaskara quando tem os três termos assim, né? Se tiver faltando esse segundo ou esse terceiro, a gente não precisa aplicar, não. Pode, mas não precisa, tá? Então, a partir do momento que a gente observou tudo isso, a gente sabe, olha, eu vou aplicar Bhaskara para resolver essa equação e encontrar dois valores que resolvem essa equação, tá? Aí eu identifico A, B e C, né, que são os números que multiplicam aí, tá? A partir do momento que eu identifiquei A, B e C, o resto é Lego, né, montagem, né, é completar quadrado no quadrado, círculo no círculo, tá? Então eu vou usar a fórmula pronta e completar o que está escrito na fórmula. Então, se x é igual a menos b, quanto que vale b? B vale menos 3, então é menos 3, porque é menos b, né? Então, o menos que está aqui na fórmula é da fórmula, esse menos aqui é da fórmula. Então, se o b vale menos 3, é menos 3. Aí vem mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? b ao quadrado, então é o menos 3 ao quadrado. O menos 4 é da fórmula, então fica menos 4 vezes o a e o c. A igual a 1, então fica menos 4 vezes 1. E vezes c, que é menos 54, tá? Fazendo essas contas, menos 3, menos cancela com menos dá mais. Não fica x igual a 3, mais ou menos a raiz do que aconteceu lá dentro, ó. Menos 3 ao quadrado, lembre-se, qualquer número ao quadrado dá positivo. Então, 3 vezes 3 dá 9. E aqui, ó, qual que vai ser o sinal disso daqui, ó? Um é negativo, o outro é positivo e o outro é negativo. Então, dá negativo vezes negativo, né? Tem dois negativos, o resultado é positivo. E aí é só fazer a conta do número. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 54 dá 216. 216 mais 9
dá 225. Então fica 3 mais ou menos raiz de 225 sobre 2, né? Embaixo é 2 vezes A é 1, né? 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou ter os dois valores, porque um eu vou usar o mais e o outro eu vou usar o menos. A raiz de 225 é aquela pergunta, o que é a raiz quadrada de 225? É o número que multiplicado por ele mesmo dá 225. Então, ou a gente testa um por um, ou a gente faz uma calculadora, ou a gente meio que memoriza, né? Esses números até 225 ainda eu acho que considero um número razoavelmente baixo. Dá para memorizar, porque ele é um quadrado perfeito, né? A resposta dessa raiz é um número inteiro, né? E é o 15, né? 15 vezes 15 dá 225, tá? Então, olha só, um eu vou colocar mais, o outro eu vou colocar menos. Então, repare que das duas soluções, a única diferença entre elas é que numa eu estou colocando mais e no outro eu estou colocando menos. Então, 3 mais 15 dá 18, dividido por 2 dá 9. 3 menos 15 dá menos 12. Lembrando, né? Se ficar na dúvida, faz ao contrário. 15 menos 3 dá 12. E daí tem que inverter o sinal. Então, é menos 12 dividido por 2, que dá menos 6. Certo? Então, esses dois números aqui são respostas para essa equação aqui de cima. Tá? Se vocês substituírem os dois, vocês vão chegar no resultado correto. Ó. Coloca o menos 6 aqui. Ó. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 6 vezes 3 vai dar 18. Então, 36 mais 18 dá 54. 54 menos 54 dá 0. Se jogarem o 9, mesma coisa. 9 ao quadrado é 81. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Então, 81 menos 27 dá 54. 54 menos 54 dá 0. Os dois valores, tanto 9 quanto menos 6, são resposta para essa equação. É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.